No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que isso virou isso. Eu me chamo Bianca e juntamente com o meu esposo Roberto nós estamos construindo uma casa sobre rodas. Olhando assim parece que foi fácil, né? Bom, vou resumir um pouco. Assim que nossa van chegou do leilão, começamos nosso processo de pintura. Compramos lixas, tinta, todo o material que era necessário para fazer a pintura. Com todos os materiais em mãos, agora finalmente podíamos iniciar a pintura, só que decidimos levar primeiro o carro na mecânica. O que não esperávamos que esse processo todo da mecânica levasse cerca de 1 ano. Então o que nos restou foi esperar e esperar e esperar, até que o carro ficasse pronto e pudéssemos assim dar continuidade ao nosso processo de pintura. Bom, agora que o carro chegou, dá para contar um pouco para vocês de como que foi esse processo da nossa pintura. Vamos lá? E para a realização desse sonho, nós optamos por comprar uma ambulância, uma Ford Transit, ano 2010. E até chegarmos nessa etapa, caso você queira saber, né, como foi essa aquisição, nós contamos no vídeo anterior a esse, então caso você queira ver, após ver esse vídeo aqui, vocês podem ir lá dar uma olhada. E antes de iniciarmos a pintura, nós tivemos que remover os adesivos que vieram nela, né? Adesivos que caracterizavam ela como uma ambulância. E para isso nós utilizamos um soprador térmico e uma espátula para ir retirando. Então o soprador térmico ele aquecia o adesivo e deixava ele um pouco mais maleável e a partir disso nós conseguimos puxar. Esse processo demorou uns 2, 3 dias, porque como era bastante adesivo, né? E como nós também não tínhamos a prática, nós acabamos demorando esse tempo. Bom pessoal, agora a gente vai aqui com a nossa sopradora térmica. Vamos começar aqui pelos números, né? A gente já deu um andamento aqui para testar e funciona. Pode ser que fique queimadinho do lado, fica meio escuro assim a tinta branca, mas não tem problema porque vai ser pintada essa van. Então essa cor não vai ser mais ela, então não tem problema nenhum que ficar meio com queimadinho do lado. E a gente vai agora começar aqui. Vamos junto? E após a remoção desses adesivos, nós iniciamos o processo de lixar a van, que tinha como intuito, né, quebrar essa camada de tinta. Então, a priori, nós iniciamos com uma lixa um pouco mais grossa, que é para quebrar essa tinta que já tinha. E depois disso, nós passamos uma lixa um pouco mais fina, que é para deixar um acabamento menos grosseiro. E aqui estão os materiais que vamos usar para a nossa pintura. Começando por aqui, a gente vai utilizar lixas para poder quebrar a tinta, né? Porque é importante você, como o nosso carro já é pintado, você precisa lixar ele um pouco para poder quebrar o verniz da tinta e fazer com que a tinta possa fixar na lataria. Não na lata, mas sobre outra tinta que já existe. A gente está usando aqui lixas d'água, aqui vocês estão vendo folhas, né? Mas a nossa lixadeira, essa daqui, ela é redonda, né? Então ela é para caber algumas lixas que sejam redondas. E qual que é a solução que a gente encontrou? A gente tinha comprado inicialmente da Bosch aqui algumas lixas já prontas, redondinhas, só que elas são pelo menos umas 2, 3 vezes mais caras que comprar em folha, assim. E aí o que a gente pensou? Vamos comprar eu já tinha comprado, na verdade, algumas lixas que eram inapropriadas para isso, né? Que essas lixas aqui que são de madeira, eu tinha comprado errado. Para não perder elas, o que eu fiz? Eu fiz ela de molde, comecei a cortar a folha e dá pra fazer 4 lixas na folha. E aí eu preguei nela, porque ela já tem o negócio aqui atrás, tipo um velcro, né? E preguei nela. E aí eu formei esse tipo de lixa aqui. Então eu economizei bastante para ter o resultado mesmo parecido com essa daqui. Aqui a gente tem a nossa lixadeira, aqui pra vocês, né? Ela é redondinha aqui mesmo. Você liga ela e fica pressionando assim, ela começa a lixar. Aqui a nossa tinta, a gente vai utilizar tinta PU. A tinta normal de carro, comum, automotiva, geralmente é a tinta poliéster. A tinta poliéster ela já vem pronta, ela já vem com verniz, já vem com tudo pronto.
A tinta PU, ela tem um pouco menos de verniz, só que ela é mais grossa, então ela dura muito mais tempo dentro de um carro. Então você consegue fazer polimento várias vezes sem ficar com a tinta muito rala. E é que a gente precisa de comprar um outro cara que é tipo um catalisador, que serve para fazer a mistura para poder criar a tinta, fazer a tinta de fato. Do lado a gente tem um PU, que é um fundo para poder aplicar tinta. Então se a gente for aplicar tinta em lugares que tem lata, tem que passar um PU primeiro. Também tem um catalisador. Todo esse processo para nós foi um pouco trabalhoso, porque como nós não tínhamos experiência, nós acabamos demorando mais tempo e em até algumas partes do carro nós acabamos lixando mais do que deveria. Mas isso tudo a gente toma como um processo de aprendizado. Bom, pessoal, e nesse momento nós estamos nos preparando aqui para pintar, né? Como vocês podem ver, ainda tem muito trabalho aqui nessa parte de trás e na lateral. E eu já me transformei, né? Já tô tendo que usar uma máscara aqui, porque isso aqui vai soltar muita poeira. Usar um óculos de proteção para não vir pó no olho. E um bonezinho para não ficar com o cabelo todo colorido, né? Porque isso daqui, esse vermelho e aquele vermelho lá de cima, tudo isso aqui vai ter que ser lixado, vai ter que ser passado a lixa 300, como a gente falou ali. E depois ir aumentando para 600 e depois a 2000. Então, vamos lá que a gente tem muito trabalho para fazer. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente vai ter que lixar essa parte vermelha aqui, essa parte branca todinha aqui, para quebrar o verniz, que é a primeira camada da tinta, né? Para poder ela ficar mais fosca. Depois que ela fica fosca, aí ela já fica pronta para ser pintada. Mas em alguns lugares que a gente acabar passando da lixa e chegar na lata, nesses lugares a gente vai ter que passar Prime PU para poder fazer fundo de pintura e lixar, para daí sim passar a tinta por cima. Então, vamos ver como vai ser essa pintura aqui, esse lixamento, que é a pintura depois. Mãos todas sujas de vermelho, porque aqui a gente tinha o letreiro. Tudo isso aqui que você está vendo era o letreiro escrito Palhoça. A gente já tinha tirado a letra, tinha ficado uma espécie de cola embaixo, mas já lixamos tudo, deu bastante trabalho. Isso aqui, ó, tá lisinho já. Então, tipo, a camada do verniz tá quebrada, já tá lixado, tirada a cola. Então a gente vai passar só mais agora uma lixa 600 e depois uma lixa 1000, só para tirar todo tipo de risquinho que tiver, porque depois que vir a pintura, não pode ter nenhum tipo de risco, senão o risco aparece na pintura. Vejamos, não chegamos na lata em momento algum, invadimos a camada de baixo, porque embaixo era branco, mas não tem problema, ainda tá na tinta, então aqui a gente não precisa passar Prime. E agora a próxima parte é o vermelho de lá e o vermelho do outro lado e tudo esse de branco aqui, ó. Tá vendo que tá brilhando aqui, ó? Esse brilho tem que sumir, tem que ficar só no fosco, igual tá aqui embaixo, ó. Bom, pessoal, agora que acabou a nossa lixa, das últimas aqui que foram pro fim, a gente agora começou a fazer os moldes, como eu falei pra você lá atrás. A gente comprou essa lixa em folha aqui e só ela deu pra fazer 3 outros, dá pra fazer 4, só que eu cortei muito grande aqui. Acabou ficando 3 e sobrou ali um espaço. Mas o que acontece? Agora eu tenho 3 moldes aqui e eu posso colar aqui por cima. Então eu vou pegar 3 desses que já desgastou, colar por cima, porque aqui atrás o velcro ainda continua bom e funciona. E aí eu economizo um baita dinheiro, porque comprar lixas daquelas prontas é muito cara. Aí dá pra fazer dessa forma aqui. Nós tivemos bastante trabalho, foi um processo bem trabalhoso, bem árduo, mas nós finalmente chegamos a esse resultado, que é deixar o carro pronto para receber a camada de pintura. E no meio desse processo nós acabamos descobrindo que nós teríamos que tratar alguns pontos de ferrugem que nós encontramos após a retirada das janelas para pintura. Agora com as janelas já tiradas, sobrou o quê? Sobrou um monte de podre aqui pra gente mexer. A gente tirou todas as janelas com muito cuidado e percebemos que tá cheio de coisinha, lataria podre mesmo, sabe? Parece que teve muita infiltração de água, mas por sorte é só uma pequena camada aqui, daqui pra baixo já tá boa. Então o que a gente vai fazer? Com uma esmerilhadeira, a gente vai tirar, cortar toda essa partezinha aqui
e não é um problema tirar, porque a nossa janela ela vai vir e ficar por cima de toda essa área aqui, ó, do carro. Porque todo isso daqui é o espaço onde vai ficar a janela. Então, vamos tirar um pouquinho dessa parte aqui para poder ficar um negócio bem legal, para poder pregar nossa janela aí. Então, após essa etapa de lixamento, nós iniciamos, enfim, a pintura. Bom, e todo esse processo de pintura, né, nos mostrou que nós tínhamos que pintar tudo com tranquilidade, com calma, porque um errinho apenas e nós teríamos que refazer todo um processo. E o mais legal desse processo é que aprendemos, né, a fazer várias coisas em que nós nunca pensamos que nós faríamos na nossa vida. Então, apesar dos perrengues, apesar de todas essas dificuldades, tem sido uma etapa bastante prazerosa para nós. Principalmente porque a pintura é o início, né, da construção da nossa própria casa. E no final de tudo, nós acabamos gostando do resultado. Pode não ter sido o melhor acabamento, sim, tem algumas falhas, alguns pontos em que poderiam ter sido melhorados, caso tivesse sido feito por profissionais da área, mas nada melhor do que você colocar a mão na massa e fazer aquilo que te agrada. E se você está gostando do nosso conteúdo, deixa seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até mais, pessoal!